Gente, nós estamos falando sobre conhecendo a Deus e fazendo sua vontade. Esse é o tema que nós temos trabalhado. Tem sido muito bom a gente perceber que o pessoal tem acompanhado e tem crescido com essas pregações, com essas mensagens. É bom a gente ver a gente dando passos de maturidade cristã. Então, se você perdeu algum sermão dessa série, busca lá no nosso canal do YouTube, é importante você continuar. E hoje o nosso tema é exatamente isso. Quando conhecemos Deus e fazemos sua vontade, descobrimos que a igreja é a família de Deus na terra. A igreja é a família de Deus na terra. E quando você pensa em família, eu queria que você pensasse na sua família. Quem é sua família? Sua família é você, seu cônjuge, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, é a sua família. Quando você casa, você constitui a sua família. Aquela família que eu citei é a família do seu pai e da sua mãe. Não deixaram de ser uma família só, mas você vai construir agora uma nova família. Você, seu novo marido, novo não, seu marido e sua esposa. Pode ser novo, pode ser velho, não tem problema, mas aí você está construindo a sua família. Mas quando a gente pensa em família, a gente faz um exercício para pensar na nossa família de origem. A minha família de origem são 8 pessoas, meu pai, minha mãe e 6 irmãos. A minha família de origem não é uma família perfeita. A sua família de origem é uma família perfeita? Eu estava conversando com o pessoal que cultua a gente, cuidando do estacionamento, falei, quantos vocês são na sua família? Ah, nós somos 7. Como é que é lá? Você é tudo tranquilo na sua família? Ih, pastor, é complicado. Aí falei para o outro, como é que é na sua família? Pastor, a coisa melhorou quando eu aprendi o limite de cada um. Quando eu aprendi a lidar com esse meu irmão, essa minha irmã, e saber que algumas palavras, alguns comportamentos, algumas coisas ali precisam ser de maneira diferente. E quando você se ajustou com aquele seu irmão vai e casa. Aquele irmão que você ajustou já não é mais o mesmo, ele agora tem uma interferência, uma contribuição. Interferência não, uma contribuição. Agora, aquele irmão que tinha um comportamento tranquilo, que você ajustou, o comportamento dele muda, porque ele tem agora uma outra pessoa. E aí a gente tem que se ajustar novamente, porque o irmão sofre alteração comportamental quando casa. Espero que não se separe, mas se separar, de novo, vamos ter que nos adaptar. Por que eu estou falando isso? Porque se a igreja é a família de Deus na terra, a família de Deus na terra não é perfeita. Nós vamos ter comportamentos no meio da família que é comportamento que destoa da maioria ou da grande maioria. Então, o comportamento do pastor Ilquias, quando ele está nervoso, destoa do comportamento dos pastores da igreja. Isso é muito ruim. Mas nós somos família. O comportamento da pessoa que está tocando aqui o pandeiro destoa. Mas não tem problema, é família. A gente aceita os entreveros na família de origem e, às vezes, nós criamos um mito de que a igreja é perfeita. E isso é um mito, não existe igreja perfeita. Igreja perfeita será quando a gente receber um novo corpo incorruptível lá na glória. Então, às vezes, a gente vai perceber um comportamento de um ou de outro que desagrada. Mas na nossa família de origem também é assim.
E a gente não deixa de amar, a gente não deixa de perdoar, a gente não deixa de conviver, a gente tira o sangue, você não é mais meu sangue. Não faz isso. A igreja é a família de Deus na terra. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, quando o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Olha que coisa linda. Membros da família de Deus. É tão bonito ver isso na igreja. A igreja é uma grande família. Testemunho do Júnior aqui, no hospital, estávamos juntos em oração. Veio a Lana ali, de fato eu não tinha visto, vou dar um abraço depois. Bom, bonito de ver os amigos, a igreja junto ali. Regininha, Levi, Natália, e ainda estão precisando muito de nossas orações. Regininha ontem estava fazendo exames, antes de ontem estava no hospital. Passou a tarde toda no hospital. E é tão bom ela saber que existe uma grande família que se importa, uma grande família que cuida, uma grande família que dá atenção. Agora, quando nós não sabemos, é mais difícil, né? Como é que a gente vai descobrir? Então, por isso que é importante manter esta relação. Mas o texto diz que nós somos membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Opa! A igreja não está fundada no pastor. O Rubens disse que o pastor Euquês é o soberano. Eu falei, Deus tem misericórdia, ele não sabe o que fala. Porque soberano só tem um. Esse é a pedra angular, é a pedra de esquina. A igreja está fundamentada nesse soberano, que é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos. Nós não somos unidos na pessoa de outra pessoa. Nós somos unidos na vida do Vilibaldo, na vida do Nildo, na vida do Tiago, não. Na vida do Júnior, não. Nós somos unidos em Cristo Jesus. Porque no dia que você pensar que a unidade desta igreja está firmada em qualquer um de nós, membros, você está na igreja errada, adorando ao Deus errado, com o coração equivocado. Então, precisa marcar um gabinete para trazer o coração para o lugar certo. O lugar certo é a pedra angular, que é Jesus. Ponto final. Porque senão a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente se entristece, começa a fazer comentários e fazer julgamentos. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. O nosso templo é bonito, sim, é charmoso, sim, não canso de ouvir elogios ao nosso templo. Todo mundo que vem aqui depois de muito tempo diz, mas ficou muito lindo esse negócio. Eu falei, porque o povo de Deus que Deus tem colocado aqui também é lindo. E quem não é, vai ficar. Receba. Tem 20 que não. 20 para o próximo sábado, para ficar lindo. Tá certo, tá certo. Mas a coisa mais linda hoje foi ver esses homens montando um andaime aqui. Coisa linda, gente. Aquela luz estava piscando, lembra? Essa luz estava queimada. Montar um andaime aqui, o pessoal com fome. Eu saí daqui, já era quase 1 hora, o pessoal trabalhando com muita alegria. Deixa eu ver ali. Mas é bonito de ver. É nele que nós estamos unidos, não é em outra pessoa. E o templo que Paulo fala aqui, não é essa casa bonita, não, charmosa, não. O templo é a igreja do Senhor, somos nós, é o corpo de Cristo. Esse é o templo lindo. Por meio dele, vocês também estão sendo
edificados, vocês estão sendo melhorados, transformados, como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Eu falei hoje pela manhã de uma mulher que é a segunda hoje no Banco Mundial, e foi bonito de ver o nosso pessoal de bastidores providenciando a foto e o nome da mulher. Como uma adoção transforma a vida de uma criança. Essa mulher, eu falei pela manhã que ela foi achada perto do lixo, mas eu estava errado, não é isso não, eu fiz confusão. Essa mulher é filha de uma pessoa de 15 anos de idade. E ela queria estudar, e para estudar, a mãe dela queria estudar. Para estudar, ela não podia ir com a criança no ventre. E a orientação que deram era para tomar uma injeçãozinha, para aquela criança desaparecer. Mas Deus ama tanto aquela concepção que protegeu. Depois de um tempo, ela foi acolhida em uma casa de criança, porque aquela menina que casou-se com um homem de uma outra religião, que eu não quero falar, que nosso culto está sendo transmitido, e aquela religião não... Era muito complicado. Eu posso mandar depois o link do depoimento dela, que eu assisti hoje à tarde, com toda a riqueza de detalhes. Essa mulher foi acolhida por um asilo não, por um orfanato. Pelo asilo serei eu, em breve. Por um orfanato. E ela diz que o líder daquele orfanato, com a sua esposa, o acolheu, a amou de tal maneira. Essa menina recebeu uma educação extraordinária. Essa menina, ela conta, ela hoje é top master da gestão de altíssima qualidade de resultados do mundo. Então, a Messi, conselheira de Relações Internacionais e Corporativo do Banco Mundial. E ela conta exatamente como foi importante ter sido acolhida por alguém. E eu conversava com um irmão aqui da igreja, uma irmã da igreja, disse: pastor, o senhor sabe que eu também fui adotado? Eu falei: não. Ela contou rapidamente a minha história da adoção. Mas todos nós somos adotados. Presta atenção aqui, Larissa. Você foi adotada. Se a sua mãe, que está do seu lado, não tivesse adotado você, mesmo sendo filha biológica dela, você teria um sentimento de rejeição. Entende? Todos nós fomos adotados. A responsabilidade da mãe que teve um bebê recentemente é de adotar essa criança, de acolher e receber. Por isso que tem muita gente que tem problemas emocionais seríssimos, porque nunca recebeu do pai ou da mãe o acolhimento que precisava. Todos nós somos filhos adotados, porque nossos pais nos adotaram, sejam eles biológicos ou não. E nos sentimos em casa, na igreja, porque nós fomos também acolhidos na igreja. Nós fomos recebidos. Nos sentimos filhos de Deus porque Deus nos adotou. A adoção, ela é transformadora. A adoção transforma a vida de uma criança. Nós estamos vendo um exemplo de uma pessoa exponencial. Mas olhe para você no espelho e veja que você também foi uma pessoa adotada por Deus, acolhida por esta igreja, você faz parte dela. Deus nos adotou em sua família através de Cristo. Por isso nós queremos explorar um pouco o que significa ser da família de Deus.
Como é que a gente faz parte de uma comunidade transformada e transformadora, unida pelo amor de Cristo? Primeira coisa, nós precisamos sair daqui e entendemos que nós pertencemos a uma nova família. Ponto final. Há uma relação de pertencimento. Você pertence a esse lugar. É interessante que o Josiel está aqui hoje. Aí eu falei para ele que quase citei o nome dele domingo passado, que ele estava indo em outra igreja. Aí ele saiu para ir em outra igreja. Aí quando ele estava saindo, ele ouviu uma voz que disse o quê, Josiel? Você sabe que a sua igreja não é essa. Foi isso mesmo, Josiel? Aí ele falou, pastor, podia ter dito, eu não tenho problema, por isso estou dizendo agora. Ele estava indo para outra igreja boa também, uma igreja de Deus. Estava indo para lá, uma igreja que adora a Deus, e ele ouviu uma voz dentro dele, sua igreja não é essa. Aí no outro domingo ele estava aqui, e hoje está de novo aqui. E domingo que vem eu vou estar de olho no Senhor. O texto bíblico assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros. Já não sou estranho, gente. Isso aqui é meu lar, é minha casa. Eu sou cidadão dos santos. Eu sou membro da família de Deus. Paulo escreve aos gentios. E essa ideia de gentios, quem entende a Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem entende nada com a Bíblia, sabe. Quem está chegando agora não sabe. O que é gentio? É aquele povo que não era judeu, ali na Galileia. A Bíblia se refere aos que não são judeus de gentio, e se referia com um tom de menosprezo. É um gentio. Paulo está dizendo para uma igreja constituída de povo gentil, de um povo não judeu, de um povo diferente daquele que a gente está acostumado, que anteriormente eles eram excluídos das promessas. Quando o texto bíblico diz assim, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, porque Jesus veio para os judeus não receberam, mas todos nós recebemos Jesus. Até hoje os judeus acham que nós somos gentis. E eu não estou entrando aqui no tema da guerra, que está ideologicamente polarizada, inclusive na política brasileira. Não. Isso sempre foi assim. Mas agora em Cristo eles são plenamente aceitos como parte da família de Deus. Se você fosse convidado a morar em uma nova casa, onde você é tratado como parte da família. Olha, eu precisei morar uma vez, eu era de Pernambuco, precisei morar uma vez na Bahia. A Jussieda, que sempre pede oração nos cultos de oração, é minha prima. Ela recebeu, eu um dia cheguei, fui morar 1 ano na casa da Jussieda, do meu tio, da minha tia, da tia Terezinha, que eu falei domingo passado. Eles abriram a casa para mim, eu, um garotão, gente, 19 anos de idade, e um jovem de 19 anos de idade, cheio de energia, cheio de amor para dar e para receber. Eles abriram a casa deles, me botaram em um quarto, botaram em uma cama, e eu era tratado como um membro da família. Que coisa gostosa! Quando alguém abre a casa e recebe você como membro da família, você é tratado como parte, todos os direitos e privilégios e as implicações são disponíveis. Não há distinção, isso aqui você não pode porque você não é da família. Eu sei que alguns vivem na família do pai e da mãe e há distinção, mas isso é exceção, isso não é regra. Tem alguma coisa errada ali. Mas como membros da família de Deus, nossa velha identidade, ela é substituída agora por uma nova identidade em Cristo Jesus. E aí nós devemos tratar uns aos outros com amor e aceitação. O que caracteriza uma família é a aceitação. Por que nós temos muitas separações? Porque a rejeição não aceita o outro do jeito que o outro quer.
Do jeito que é, não, do jeito que o outro é. Aí é o seguinte, o outro, sempre que a gente está conhecendo, mostra seu melhor lado, sua melhor fase. Começa a conviver, o cara se escondendo, a menina se escondendo. Com o passar do tempo, começa a se mostrar quem é. E começa a descobrir quem é o eu verdadeiro que está por trás daquela imagem, daquela aparência, daquela circunstância natural. Aí diz, olha, incompatibilidade de gênio, vamos nos separar. Aí começa a deixar de tratar o outro como parte da família, mas tem que ter aceitação. Lembra do pastor Irlande pregando para a gente, um retiro de casais? Perguntaram para ele, pastor Irlande, o senhor já pensou em se separar da sua esposa alguma vez? Não, nenhuma vez. Todas as vezes eu pensei em matá-la. É uma brincadeira, calma, olhou para mim com um olhar assim assustado, calma, é só uma brincadeira. Mas se não houver perdão todo dia, se não houver aceitação todo dia, não tem nenhum casamento que sobreviva. E aí o mito da grama mais verde vai provar que isso é. Se tem gente no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto casamento e vai embora. Precisa haver aceitação. E a aceitação na família é o lugar mais gostoso para que haja aceitação. Seu filho pode ser o que for, você aceita ele do jeito que ele é, ponto final. Seu pai pode ser o que for, você precisa aceitar o seu pai, sua mãe, seus irmãos. A aceitação é a palavra, e nós fomos aceitos na família de Deus. Isso é o que caracteriza uma família. E aí, quando eu aceito o outro, eu preciso perdoar o outro, eu preciso apoiar o outro. Eu preciso encorajar uns aos outros. Eu preciso reconhecer que o outro também é filho do Pai. Não sou só eu. Por isso que nós chamamos na família de Deus todo mundo de irmãos. Ponto final. Ô meu irmão, vem cá. Tem uma irmã aqui que me chama de irmão pastor. Irmão pastor Ilquias. Diga, irmã fulana, nós somos irmãos. Aceitação. Na família de Deus é preciso que haja aceitação, porque nós somos filhos do mesmo Deus. Por pertencermos à família de Deus, devemos promover essa cultura de aceitação dentro da igreja. Na rotina. Aqui dentro eu preciso acolher todo mundo como membro da família de Deus. E alguns chegam aqui muito traumatizados, muito complexados, muito acabados. Alguns chegam aqui com um conceito de rejeição tremenda. E coloca aqui no irmão a expectativa de aceitação. Por isso que dentro da igreja precisamos acolher uns aos outros, especialmente os mais novos que estão chegando. Mas aí, os mais antigos já têm sua agenda, já tem com quem se sentar, já tem com quem conviver. E quem está chegando precisa de um espaço nesse lugar. Promover uma cultura de acolhimento para novos membros, precisamos fazer isso. Na vida pessoal, precisamos refletir sobre como nós estamos demonstrando mais amor, mais aceitação aos irmãos na fé. Precisamos tomar algumas iniciativas de acolher o outro e não de ser excludente. Eu brinquei com o Rubens torce pelo Atlético. Ele não ia vir hoje, porque ele ia para o campo. Mas até um pastor que veio de São Paulo, um dia desse aqui, o time dele ia jogar. Flamengo. Disse, pastor Ilquias, se eu estivesse na minha igreja, eu iria hoje para o campo assistir Flamengo e Coxa. E eu sei que tinha um coxa branca aqui, que ia para o campo. Liguei para o coxa e falei, você vai levar pastor fulano para assistir o jogo
deixa o carro em uma posição, terminou o jogo, traz ele para cá. Esse homem não me esqueceu nunca mais, nunca um pastor, nem vou dizer o nome do gigante, que é um gigante o homem. Pastor Euquias, estou realizado. Realizado porque assisti o jogo. E realizado porque o meu time ganhou. Mas hoje estava com dificuldade lá com o Flu, não foi? Com o Vasco. Ganhou de novo. Tem flamenguista aqui? Oxe, tem mais flamenguista aqui do que paranista. Tem não, hein? Quantos paranistas tem aqui? Levanta a mão. Ó para aí, ó. A maioria, ó. Deus abençoe. Pode baixar. A Kombi está aqui. Tem que ser muito torcedor para levantar a mão com o nosso time do jeito que nós estamos. Quando a gente toma a iniciativa de incluir, de aceitar, eu estou brincando com esse negócio de time, mas por trás disso tem o ensinamento de tomar iniciativas de acolher. Acolher o cara que pensa em um diferente, acolher o cara que torce para um time diferente. Precisamos refletir sobre isso, para que a gente entenda que todos fazem parte da família de Deus. E todos são muito bem-vindos, são todos filhos de Deus. E a gente criou essa distinção entre criatura, filho e agora membros do reino de Deus. Segunda coisa que esse texto me faz pensar é que Jesus é o fundamento dessa igreja, dessa família. Ele é a base onde isso está sustentado, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Por que a gente usa a Bíblia para tudo? Porque aqui está apóstolos, profetas. O Antigo e o Novo Testamento. Os apóstolos constituídos por Jesus, os profetas constituídos por Deus, e Jesus fundamenta essas duas coisas, esses dois elementos. Mas Jesus é o tema principal. Fundamento dos apóstolos e profetas significa que a doutrina da igreja é baseada nos ensinamentos bíblicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não é o que o pastor pensa. Eu tenho aqui um bocado de pastor e alguns que vocês seguem, que eu posso dizer o que é que eles pensam. E não é Antigo e Novo Testamento. Presta atenção. Isso é muito sério. Por isso que eu sempre disse hoje na classe de novos membros, se o pastor da Lindóia pirar, você que conhece a Bíblia vai dizer, está pirado, vamos mandar ele para outro lugar. Qualquer pastor, qualquer pregador que sobe nesse púlpito tem que falar da palavra de Deus. A Bíblia tem que ser lida, tem que ser explicada, tem que ser aplicada. Agora, tem muita gente que espera crescer na vida cristã ouvindo sermão. Tem gente que ouve sermão no rádio, no YouTube. Eu conversava hoje com uma pessoa, a melhor maneira de você crescer na vida cristã é vir na escola bíblica dominical e estudar a Bíblia. Você cresce muito mais. Um sermão como esse, por melhor que seja, você não retém como você deveria reter e precisava reter. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra de esquina. Jesus é o fundamento da fé cristã. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da Igreja Batista em Lindóia. Posso ouvir um amém? Amém. Pronto. Não é o soberano tadinho do bichinho. É Jesus o fundamento. E nele nós estamos. Paulo tentando explicar em uma reunião de filósofos. Paulo foi visitar o Areópago romano, e naquele Areópago tinha lá só filósofos filosofando. Paulo entra e fala sobre o Deus desconhecido. E ali Paulo diz, olha, vocês são muito atenciosos, religiosos, vocês costumam ter altares, eu vi vários altares.
Mas eu vi um altar ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido é esse Deus que nós servimos. O nome dele é Jesus Cristo. Nele somos, nele existimos e nele nos movemos. A afirmação filosófica de Paulo sobre a essência, nele, em Jesus nós existimos. Se você quiser existir longe de Jesus, se ele sair de você, você já era. A vida é Jesus. Devemos alicerçar a nossa vida nele, seguindo o seu exemplo, dando atenção aos seus ensinamentos, mantendo a unidade e a força da nossa família espiritual. Por isso que é complicado quando você começa a curtir algumas coisas e dar valor a algumas coisas que são coisas isoladas, pessoais, individuais. Eu estou com uma bronca aqui com o pastor Vilibaldo. Coloca uma bronca lá e alguém diz, é verdade, o pastor Vilibaldo fica coçando a barba na hora de prestar atenção no sermão. Ele parou de coçar, estava coçando. Nós temos que promover a unidade, gente. Eu sempre disse assim, se você evidenciar o erro do seu irmão, acabou. O erro dos nossos pastores, acabou. Dos nossos líderes, acabou. Do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu genro, da sua nora. Precisamos estar fundamentados em Jesus. Para isso, duas coisas não podem faltar. Primeiro, estudo bíblico. Precisamos encorajar uns aos outros a estudarmos a Bíblia. Recebi de um pequeno grupo, meia-noite. Pastor, nosso pequeno grupo, coisa mais linda. Recebi a foto lá. Estudando o livro. Que coisa linda, vi o rostinho de cada um que estava lá, estudando a palavra, aprofundando o seu entendimento. Precisamos estudar com profundidade os ensinamentos de Jesus, então isso é fundamental. E a nossa vida devocional precisa ser mantida, regrada. Você precisa estabelecer um tempo diário de meditação na palavra de Deus, na oração, buscando alinhar com Cristo os seus pensamentos, as áreas da sua vida. Estudo bíblico. Uma igreja forte, que pertence à família de Deus, conhece a palavra de Deus. Conhece Deus e faz a sua vontade. Não a minha vontade, mas a sua vontade. Não os meus caminhos, mas os caminhos teus. Tem muita gente aí perdida, inclusive dentro da igreja, fazendo a sua vontade, do seu jeito, nos seus caminhos, e se sentindo vazio. Quando a gente faz a vontade de Deus, isso preenche nosso coração. Em terceiro lugar, estamos em processo, gente. O texto deixa bem claro que nós somos edificados. Estamos em processo no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Estamos em processo. Tão bom perceber que eu sou hoje melhor do que eu era ontem e que amanhã eu preciso melhorar para ser melhor do que eu que sou hoje. Tão bom. Não, mas se eu me achar, já ouvi um adolescente dizer assim, você está se mitidando. Olha que termo interessante. O adolescente não sabe falar direito aos termos e vive em um ambiente onde se usa termos muito rebuscados. Só, pai, você está se mitidando, cuidado. Falei, como assim, filho? Se mitidando. Querendo dizer que você é melhor do que o outro. Nós estamos em processos. Precisamos entender isso, a gente está melhorando. Eu sempre disse assim, uma frase que eu ouvi de um pastor, né? Deus é bom, o diabo é ruim, e nós estamos sempre melhorando.
É uma construção individual e coletiva também. Paulo utiliza a metáfora do edifício para destacar a importância de cada membro no corpo de Cristo. Cada cristão é uma pedra viva. Se você não for uma pedra viva, você vai ser uma pedra morta. E pedra morta traz destruição. Pedra viva traz vida. Vocês já viram uma colmeia de abelha? Cada abelha tem o seu papel. Cada um faz alguma coisa na colmeia, é algo interessante. Ali há uma unidade, e se você tirar a rainha mãe dali e levar não sei para onde, eles vão todos atrás da rainha mãe. A abelha rainha. Uma organização extraordinária. A igreja do Senhor Jesus também é assim. Cada um de nós tem um papel na edificação da igreja. Não na crítica da igreja, não na destruição da igreja, não na divisão da igreja. E quando eu crio, muitas vezes, o meu grupinho, eu estou dividindo a igreja. Quando, para determinada situação, só vai aquele grupinho, eu estou dividindo a igreja. Não é essa a minha missão, não é esse o meu papel. E eu tenho que fazer um esforço para acolher o outro, agradar o outro, trazer o outro. Trabalhar juntos, usando nossos dons, talentos, para construir um ambiente onde Deus habita, onde todos se sentem acolhidos. Hoje eu estava vindo aqui para cá, uma líder da igreja disse: pastor, o senhor tem aquele teste dos dons? Eu falei: tenho. Gente, olha, eu tenho, vocês sabem, muitos contatos, minha agenda é lotada. A pessoa falou isso comigo, na mesma hora eu mandei para ela o teste dos dons. Falei: hoje à noite eu vou falar sobre os testes dos dons, eu vou abrir um simpósio de dons espirituais, pastor Nilton. Tem que achar uma data já, um sábado, manhã e tarde. Com almoço incluso, vamos fazer conhecendo e descobrindo seus dons espirituais. Vamos falar um pouco sobre isso. Porque quem não sabe qual é o seu dom, não serve com alegria. Ô menina, falei de você aqui. Entra por aqui para todo mundo ver você. Seu sorriso. Me lembrou a Neu. Coisa linda. Então, vamos fazer um estudo profundo sobre os dons espirituais. Você vai aprender o que a Bíblia fala sobre os dons, você vai fazer o teste dos dons, você vai descobrir o que você vai fazer com o seu dom. Precisamos identificar os nossos dons. Então, nós vamos fazer um workshop aí para esse dia. Vai ser bênção. Precisamos desenvolver o serviço comunitário. Tem um grupo trabalhando, um grupo grande trabalhando lá embaixo, cuidando das nossas crianças. Tem outro grupo assando o espetinho. E assim vai. Participar de ministérios, servindo com alegria, dentro da igreja e fora da igreja também. E assim a gente vai edificando o projeto que Deus tem para nós. Nós somos chamados a ser uma família unida em Cristo Jesus, com todas as limitações que temos. Uma vez eu ouvi aqui, uma pessoa chegou aqui para mim e disse assim: pastor, eu quero dizer que eu era da igreja tal, e saí da igreja tal, por isso. Estamos indo lá na Lindóia, estamos gostando, e queríamos saber se o senhor nos aceita na Lindóia. Eu falei: olha, quero dizer para vocês que na Lindóia nós somos uma igreja cheia de defeitos, talvez mais defeitos do que de onde você veio. E se você quiser frequentar sabendo que nós não somos uma igreja perfeita, seja bem-vindo. Porque se ele estava saindo de uma igreja porque enxergou os defeitos dela, com certeza ele vai enxergar os nossos defeitos também. E nós temos, gente. Teve gente que disse: pastor, o senhor tem um defeito. Eu falei: glória a Deus, só um que você viu? Estou muito bem na fita. Porque se começar a listar meus defeitos aqui, eu vou dizer: muda o foco, senão você vai ver que eu não presto. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que está constantemente em aprimoramento, melhorando.
E a Bíblia se refere a este relacionamento de uma maneira interessante. O profetismo, o Antigo Testamento diz que assim, como o ferro afia o ferro, o atrito do ferro afia o ferro. O atrito. Não é o somebody love. Desculpa aí. Não é a conversa furada. Não é esse encher a linguiça, sei lá o quê. É o fio afiando o ferro. Eu falei uma palavra que não devia, o outro vem e me corrige, eu peço perdão, eu me reposiciono. Eu vou cuidar na hora de falar de novo essa palavra. Mas se eu evidencio que o negativo do outro, eu estou trabalhando para um outro lado. Que não é Deus que se agrada. Somos chamados a ser uma família unida em Cristo Jesus. Não em nós. Com Jesus como sendo o nosso fundamento. Trabalhando juntos para edificar a igreja do Senhor. Não é para edificar o ministério de ABC, não. O grande desafio é como podemos contribuir mais para a unidade e crescimento da igreja. O que Deus espera de você nesse processo? Eu encerro dizendo assim, ó, que Deus fortaleça os laços dentro da nossa igreja. É interessante que você não precisa ir para o hospital para perceber que tem gente que te ama nessa igreja. Acho que sim, precisamos ir no hospital para salvar uma alma. O testemunho foi forte. Quando cantou, o homem abriu o olhão, botou as duas mãos para os céus. Então, valeu a pena, Júnior. As noites mal dormidas lá. Maravilha. Que Deus fortaleça nossos laços aqui dentro da igreja, fora dela. Que cada um de nós se sinta parte dessa família divina. E que a presença de Deus seja evidenciada em nossas vidas e em nossa comunidade. Que nosso viver deva expressar que nós pertencemos a Deus, aonde? Em todo lugar. No lar, refletindo a unidade e o amor de Cristo. Em nossas casas, sendo gentis dentro de casa. Porque na igreja é mais fácil, e dentro de casa? Na igreja, promovendo conexões e não separações. Desenvolvendo conexões para fortalecer o relacionamento. E na comunidade, ser uma extensão da família de Deus, alcançando aqueles que estão sozinhos ou necessitados, mostrando o amor de Jesus, através de atos de compaixão, de graça. Uma das coisas que às vezes nos preocupa aqui, vocês chegam quase todos em cima da hora. 10 minutos para começar o culto, o movimento aqui é grande, tem que ter que botar semáforo ali daqui a pouco, para ligar só 10 minutos antes do culto. Aí uns procuram lugar para achar, não acha, põe ali, outro põe o carro lá longe. E é assim mesmo, todo lugar é assim. A gente zela para não colocar o carro na frente da casa do vizinho, de maneira que o vizinho não possa entrar ou não possa sair. E isso acontece em todo lugar. E se a gente não prestar atenção, a gente acaba sendo um estorvo para o vizinho. E às vezes até acontecem alguns acidentes no horário de culto que não foi a gente, mas a culpa vem para a gente. Interessante isso. A comunidade, como é que a comunidade nos vê? Aqui, perto dessa... Você está chegando aqui, você é membro da Igreja Batista de Lindóia, você tem que ser muito simpático com todos os vizinhos aqui. Gentil, alegre, paciente com todos eles. Favorecer o acesso. Essa verdade bíblica sobre a igreja como família de Deus
demonstra quando a gente vive essa realidade. Isso é percebida no viver diário, no viver em todo lugar. A profundidade e a clareza disso é real quando ações concretas são praticadas por cada membro, fica cacófano, por todos os membros, para fortalecer a unidade. Você pode fazer mais pela unidade da nossa igreja? Você é daqueles que potencializa o negativo ou aquele que acalma os corações, apazigua, estabelece pontes, conexões? Ou você é daqueles que costumam muitas vezes segregar? Nós somos membros da família de Deus. Amém? Podemos orar? Quarteto, sobe aqui, que depois da oração vocês vão adorar o Senhor mais uma vez. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos acolheu, nos adotou, nos recebe, nos aceita do jeito que somos, ó Deus. Que isso nos estimule a acolher, a aceitar o outro do jeito que o outro é, mas que a gente possa, acima de tudo, ser instrumentos do Senhor na promoção da unidade do teu povo, da tua família, do corpo de Cristo. Nos ajude a olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, se há rugas, se há o que há em toda a família, que a gente não olhe para o negativo, mas que a gente potencialize o positivo. E que a gente seja mais simpático, mais acolhedor, mais amável, e que a gente se deixe, ó Deus, trabalhar pelo Senhor, para que a gente, de fato, possa fazer parte desta família com alegria e acolhendo outros que o Senhor tem mandado e o Senhor tem trazido. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos percebido o cuidado e o zelo do Senhor conosco. Muito obrigado porque aqui se reúne um povo lindo para te adorar, um povo que não é perfeito, ó Deus, mas é um povo melhor do que quando chegou aqui, e será ainda melhor daqui para frente, através da ação do Teu Espírito em cada um de nós. Queremos pedir que o Senhor nos dê uma semana cheia da Tua presença, que nós tenhamos uma semana viva e que sejamos lá fora na comunidade também, pessoas que espelhem a família do Senhor, que a gente seja isso nos lares, no trabalho, no trânsito, nos compromissos, no amor aos seres humanos. Muito obrigado por esse tempo, nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.